gente trabalhou com análise do sistema decimal e a formação canônica, a formação padrão desse sistema de numeração que a gente utiliza. A ideia nesse vídeo agora é trabalhar com a conversão de qualquer base para o nosso sistema decimal ou para o sistema de base 10. Se a gente entendeu direitinho o último vídeo, a gente viu que a gente utiliza a base 10, porque nós temos 10 símbolos, e o expoente dessa base, a potência dessa base, vai me indicar qual a posição, qual o peso desse dígito que eu estou trabalhando. Aqui, por exemplo, 8 vezes 10 na 0, ou 8 vezes 1, me indica que eu tenho 8 unidades. 9 vezes 10 na 1, significa 9 vezes 10, significa que eu tenho 90, ou 9 dezenas. E assim foi a análise do último vídeo. É bastante simples, é um sistema que a gente já conhece, isso está intrínseco já na nossa análise. O que eu vou mostrar para vocês agora é como eu converto um sistema de base qualquer pro decimal. E aí, o sistema binário está incluído, o sistema octal, o sistema hexadecimal, enfim. Ok? Então, de qualquer base pro decimal, eu posso dizer o seguinte: se eu tenho um sistema de base n, então significa que eu tenho símbolos que vão de 0 até n-1. Em outras palavras, se eu tenho um sistema de base 2, eu vou ter símbolos que vão de 0 até 2 menos 1, 1, ou seja, o sistema binário. Binário porque são dois números, bi. Se eu tiver um sistema, por exemplo, de base 8, octal, significa que eu tenho um conjunto de números que vão de 0 até 7. Então, eu só tenho símbolos de 0 a 7. Certo? Esse aqui seria o sistema octal. Ok. Como que eu posso escrever, então, como que eu posso ver essa conversão acontecer de qualquer sistema para o decimal? Ora, é muito simples. Basta eu escrever na forma canônica. Por exemplo, eu tenho aqui no meu sistema binário o seguinte número: 1, 0, 1, 0, binário. E eu quero passar isso aqui para decimal. Certo? Como que funciona? Eu vou escrever utilizando aquela formação que eu vi lá no sistema decimal. Como que o sistema decimal é feito? Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui é qual é a minha base. Bom, eu tenho no sistema binário uma base 2, porque eu tenho um conjunto de dois símbolos que eu posso utilizar nesse sistema, o 0 e o 1. A minha base é 2. E a partir daí eu vou construir esse número. 1 vezes a base, mais 0 vezes a base, mais 1 vezes a base, mais 0 vezes a base. E agora eu vou colocar aqui as potências. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. Certo? Agora o próximo passo é resolver essas potências e depois o produto e depois a soma, né? Então eu vou ter aqui 1 vezes 2 na 3 é 8, mais 0 vezes 2 na 2, 0 vezes 4, 1 vezes 2, 0 vezes 1. 1 vezes 8, 8, 0 vezes qualquer coisa é 0, 1 vezes 2 é 2, 0 vezes qualquer coisa é 0, e aí eu vou ter aqui 10, obviamente no sistema decimal, isso aqui tudo no sistema decimal. Então 10 no sistema decimal é a mesma coisa que 1, 0, 1, 0 no sistema binário. Ok? Bom, vale para o binário, vale para o octal, vale para hexadecimal. Certo? Vamos fazer agora, vamos escolher um número aleatório que seja do sistema octal. E aí eu já chamo a atenção para vocês acerca dessa base e dos dígitos que pode ter, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui do lado então. Um número no sistema octal. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 32.
e 7 na base 8, e eu quero saber em decimal quanto vale esse número, né? E aí nós vamos fazer algumas análises em cima disso também. É a mesma coisa que o binário, só que aqui a base do sistema octal é 8. Então, 3 vezes 8 mais 7 vezes 8. Dá 0? Não. Isso aqui 3 vezes 8 mais 7 vezes 1. Porque 8 na 0 é 1. Isso aqui é 24 mais 7. 24 mais 7, 31. Decimal. Tem que ser igual a 37 na base 8. Certo, pessoal? Então, uma coisa interessante aqui, que acontece também no meu sistema binário aqui. Observem o seguinte, a minha base sendo 2, muito rapidamente eu vou sair da minha, eu vou fazer toda a transição de símbolos que eu tenho na base, na unidade, para incrementar o que seria a minha dezena, né? O segundo bit ali. Bit 0 seria a unidade, bit 1, dezena e assim por diante. Então, eu tenho 0, se eu somar 1 eu passo para 1, se eu somar 1 de novo eu não tenho mais nenhum símbolo, eu volto para 0 e registro 1 do lado, para dizer que eu já girei todos os símbolos que eu tinha e registro isso na próxima casa, na casa que vale um pouquinho mais, certo? Como eu faço no sistema decimal? Vou de 0 a 9, quando a unidade volta para 0, a dezena já está registrando lá, ó, contei uma dezena. Então, quanto mais símbolos eu tiver, menos dígitos, menos algarismos eu vou trabalhar, menos algarismos eu vou precisar. E a gente pode ver facilmente isso aqui. O número 10 decimal, utilizo só 2 dígitos para representar essa quantidade nesse sistema. Mas no binário, como eu tenho menos símbolos para usar, eu acabo tendo uma mantissa maior. Eu tenho mais números conectados, né, numa sequência ali para me indicar essa quantidade. Aqui no sistema octal, a base também é menor do que a base do sistema decimal. Eu só tenho números de 0 a 7, minha base é 8. Então, se vocês forem notar, em octal, eu tenho 13 e 7 para representar, né, 37 na base 8. E isso é a mesma coisa que 31 no sistema decimal, certo? Então, menos símbolos, acaba que o número vai parecer maior em termos de mantissa e em termos de números também, né? Ainda que esses números estejam numa outra base, certo? O sistema hexadecimal é um pouquinho diferente, porque além de ter símbolos que vão de 0 a 9, para não inventar nenhum outro símbolo, não adotar de nenhum outro sistema, se adotou as letras. Então eu tenho letras A, B, C, D, E e F. Como num jogo de cartas, né? Tem o valete, o rei, dama. Aqui, de forma similar, certo? Então, no sistema hexadecimal, eu posso ter números escritos dessa forma aqui. 3AF, por exemplo, na base 16. Né? Lembrando que eu vou ter de 0 a 9, e vai valer 0 a 9, e depois o A vale 10, o B vale 11, C vale 12 e assim por diante, o F vai valer 15, certo? Para fazer a conversão, o processo é o mesmo, funciona do mesmo jeito. Eu vou lá e vou escrever 3 vezes... A minha base no sistema hexadecimal, a minha base é 16, então 3 vezes o 16, mais A vezes 16, mais F vezes 16, certo? Bom, vou colocar aqui as potências. 0, 1, 2. 3 vezes 16 ao quadrado, mais o A aqui, tá?
A, na verdade, vale 10. Então, vou trocar a cor da caneta e vou botar quanto ele vale aqui. Vale 10. E o F eu já sei que vale 15, já vou anotar ali também. 10 mais vezes 16 mais 15 vezes 1. Né? Bom, faltou ver aqui quanto que é 16 ao quadrado. Né? 64 vezes 4, mas é mais fácil a gente usar a calculadorinha aqui. A gente vai precisar fazer essa soma. Né? Então, 16 ao quadrado, 256, vezes 3, 768. Já vamos anotar isso aí. Então, 3 vezes 256, que é 768, mais 160 aqui, mais 15. Então, 768 mais 160 mais 15, voltamos à nossa calculadora. 943. Tá? 943. A gente anota aqui. 943 decimal é igual a 3AF na base 16, certo? Vocês notaram que aqui, ó, eu tenho muito mais símbolos na base 16. Então, a gente olha lá na centena dele, tem um 13. Olha na centena do nosso, tem um 9. Claro, o sistema decimal tem símbolos a menos. Tá? Então, enquanto eu fui do 0 ao 9 e já incrementei 1 na dezena, eu ainda tenho A, B, C, D, E e F para daí incrementar 1 na dezena do sistema hexadecimal. Né? Então, essa é uma diferença bastante significativa entre sistemas. E por que existe isso, então? Escrever em binário, quando eu tenho palavras, por exemplo, de 16 bits, 16 uns e zeros, né? Escrever isso em hexadecimal significa usar somente 4 dígitos. 16 bits, todos em 1, é a mesma coisa que FF, FF. Né? Então, enquanto em binário eu tenho 16 algarismos representando, em hexadecimal eu tenho apenas 4. E isso é muito usado na parte de endereçamento de memória, quando eu tenho que me referir a algum endereço da memória do microprocessador, enfim, quando eu estou fazendo uma programação em baixo nível. Eu conheço bem o meu hardware e eu estou projetando o meu hardware, acessos específicos a determinados endereços de memória. Então, são justificativas para o uso. Ok? A gente vai ver um pouquinho mais depois da parte de conversão desses sistemas para o decimal, claro, e vamos ver que existe uma particularidade, uma operação inversa, né? Se aqui a gente trabalha com potência, lá a gente vai trabalhar não com raiz, mas a gente vai trabalhar com divisão. Vocês vão ver que o processo é similar, em vez de trabalhar com potência, a gente vai trabalhar com divisões sucessivas. E depois tem umas regrinhas de conversão rápida que envolvem binários e hexadecimal. É interessante a gente ver nessa sequência toda. Ok, pessoal? Seria isso por enquanto. Dúvidas, vocês entrem em contato. Tem um material escrito para os alunos no Classroom e disponível também em outras plataformas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato que a gente tenta explicar.